Pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar esse conteúdo aqui de introdução ao desenvolvimento web. Então, vou passar aqui o slide. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns aspectos de como é que a internet funciona para a gente. A gente vai ver alguns aspectos de como as páginas web funcionam, além da internet, e um pouquinho de histórico aí para a gente entender o processo. Então, olha só. Para começar, a gente entender como é que se constrói uma página web, a gente tem que ter em mente como é que funciona a troca de informações dentro do ambiente web. Então, ali, o primeiro conceito que a gente vai ter é o conceito de a internet é uma rede internacional de dispositivos conectados. Então, eles se conectam entre si até formar uma grande rede de comunicação. E é por essa rede que a gente troca arquivos, que a gente troca e-mails, que a gente troca músicas e informações, utilizando essa rede que a gente pode entender como uma rede física mesmo. Passando o slide. Ok. Então, olha só. Como é que a internet vai funcionar, pessoal? Se vocês olharem, observarem bem essa imagem, vocês verão três símbolos aí. Um notebook, um celular e um computador, um desktop. Eles se comunicam com uma outra máquina chamada server. Então, como é que funciona essa comunicação? Como o slide anterior ele diz, todos os dispositivos eles se interagem, eles se ligam através de redes pequenas. Essas redes se interligam com redes maiores até formar toda a comunicação que a gente conhece como internet. Então, como é que isso funciona? Todos esses dispositivos que vocês estão vendo, eles utilizam um protocolo de comunicação. Esse protocolo ele existe para que os computadores eles possam encontrar-se e encontrar uns aos outros e serem encontrados na internet. Então, por exemplo, todos esses computadores que vocês estão vendo, eles ganham um endereço único que a gente vai chamar de endereço de IP. E esse tipo de atribuição de endereço de IP vocês vão conhecer bem melhor nas aulas de redes. Mas é basicamente assim, ó. Cada um desses dispositivos que vocês estão vendo aqui, ó, cada um deles vai ter um endereço único. Esse endereço único é composto por uma numeração. Então, só para simbolizar para vocês aqui, eu vou dizer o seguinte, ó. Esse primeiro computador aqui, ó, ele vai ter o endereço 200.10.1.5. Ele vai ser único. Esse endereço de IP não vai existir em nenhuma outra máquina dentro dessa rede gigante que vocês estão vendo. O celular ali, ó, eu posso dizer para o celular que ele vai ter um número 98.5.50.1. É só representação, tá, pessoal? Não significa que são exatamente esses números. Mas eu quero dizer que cada um deles vai ter uma numeração única de identificação dentro dessa rede. Um endereço único. Vamos atribuir mais um aqui, ó. 200.1.10.100. Essa última máquina aqui, ó, se vocês observarem bem, ela tem uma característica especial. Ela tem a característica escrito no nome dela de server, enquanto as outras três aqui, ó, são clientes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa máquina aqui, pessoal, ela é preparada, ela é criada, ela é programada para fornecer um serviço, um ou mais serviços. E normalmente, como vocês estão vendo nesse gráfico aí, nessa ilustração, esse computador aqui ele é preparado para devolver, para exibir páginas web. Então ele vai servir
essas páginas para o cliente que solicitar. Ele também vai ter uma numeração específica, então vamos criar uma aqui para ele. 200, 2, 1, 50. Lembrando que, se vocês repararem, nenhuma dessas numerações se repetem. Então, nenhum dos IPs a gente vai ter IP duplicado. Todos os IPs vão ser únicos na internet. E aí, vai depender do provedor que você usa. E esse provedor vai decidir como é que essa faixa, como é que esse endereço único é atribuído para a sua máquina. Mas, em geral, uma máquina que é um servidor, essa máquina aqui é um servidor. Você, técnico de informática, você analista de sistemas, você vai contratar uma hospedagem, você vai contratar um serviço. Esse serviço é responsável por te fornecer esse número. Então, você pode contratar esse serviço por ano, você pode pagar. E quando eu digo contratar, eu digo que a gente tem que pagar por esse serviço. Então, a gente contrata uma empresa, essa empresa tem esses endereços e atribui para a gente que precisa. Mas ela cobra um preço para isso e vai depender muito da máquina que ela tem disponível. E aí, se você pegar todos os sites que você frequenta, o Google, o site do IF, o Facebook, qualquer um dos sites que você frequenta, esses sites têm uma numeração específica, que é a numeração do servidor deles. Então, esse lugar aí, essa empresa, ela arranja um espaço para você num dos computadores que ela tem, e ela te fornece essa numeração e fala, ó, o seu site a partir de agora está aqui, neste endereço. E aí, vocês olhando para tudo isso aqui que eu acabei de explicar, vocês podem falar assim, ué, mas eu nunca ouvi falar, nunca vi esse número em nenhum site que eu já entrei na minha vida. Então aí a gente vai ter um outro vídeo falando melhor disso, mas é porque a gente vai ter algo chamado servidor de DNS, que vai traduzir esse número aqui através de um nome de um site. A gente vai ter o que a gente chama de domínio, depois vocês vão entender melhor como que isso funciona. E aí eu vou ter alguns lugares específicos que fazem essa tradução. Toda vez que você entra em um nome de um domínio, por exemplo, ifms.edu.br, esse lugar específico, ele traduz, ele busca, ele procura qual é o endereço real que essa máquina, na qual a gente acessa esse site. Vocês vão entender um pouquinho melhor nos próximos vídeos. Então, um exemplo aqui, ó, de novo, como a internet funciona. Eu tenho uma pequena rede aqui no braço direito aqui embaixo, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 dispositivos interligados, e esse braço aqui de 5 dispositivos se conecta em outros 3 braços, cada um com 5 dispositivos também. Só que isso é muito variável, isso é só um exemplo, só um desenho para vocês, tá? A quantidade de computadores ligados em uma rede vai depender da própria característica da rede. Então você vai ter em casa, por exemplo, uma rede que liga um computador e 2 celulares, e às vezes você vai ter uma empresa que interliga mais de 500 computadores. Aí vai depender muito da rede e da característica de onde essa rede foi instalada.